vamos iniciar a análise de uma nova questão de direito tributário em um concurso público, né? Agora vamos analisar aqui uma questão envolvendo a prova de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Ceará, a banca é a CESP, o ano de 2018. O que diz a questão que nós temos aqui do concurso para juiz substituto? No direito tributário, a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória são de naturezas distintas. Neste sentido, assinale a alternativa correta. Então, no enunciado, vale a pena nós já analisarmos que fala que obrigação principal e obrigação acessória são distintas. E a CESP quer saber a alternativa correta com relação aos enunciados que virão. Primeiro enunciado. A obrigação principal refere-se apenas ao contribuinte. Então, está dizendo que a obrigação de pagar um tributo se refere só ao contribuinte. E a obrigação de, eventualmente, informar para o governo, para o sujeito ativo, que é o fisco, se refere somente ao responsável tributário. Letra B. Diz que a obrigação principal ela decorre da legislação tributária e a acessória de um ato administrativo concreto. A letra C diz que a obrigação principal ela é pessoal e intransferível. Já a obrigação acessória pode ser transferida para terceiros. A alternativa D diz que a obrigação principal ela é patrimonial e a obrigação acessória ela não tem contexto patrimonial. E por último, nós temos a letra E que diz que a obrigação principal tem por objetivo o pagamento de um tributo e a obrigação acessória o pagamento de uma penalidade. Nós vamos ter que analisar então o que se trata de obrigação tributária principal e acessória. O artigo 113 do Código Tributário Nacional, ele nos revela claramente a distinção entre obrigação tributária principal e acessória. Nós temos que no artigo 113, parágrafo 1º, fica claro que a obrigação tributária principal nasce com o fato gerador, se extingue com o crédito tributário e tem por objetivo o pagamento de um tributo ou penalidade pecuniária. De outro lado, nós temos a obrigação acessória, obrigação esta que ela nasce oriunda de uma legislação tributária e que tem por objetivo um ato positivo ou negativo no interesse da administração pública, pensando a arrecadação e fiscalização de tributo. E cabe lembrar que ainda o artigo 113, parágrafo 3º, diz que em caso de inobservância da obrigação tributária acessória, no caso de descumprimento, a obrigação acessória se converte em principal no tocante a uma penalidade pecuniária. Com essas observações trazidas pelo artigo 113 do Código Tributário Nacional, vamos voltar para a análise do primeiro item, né, relativo a essa questão para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Ceará. Vamos lá. Nós temos aqui, voltando para a questão, ou para a letra A, nós encontramos, já fomos grifando, né, circulando, destacando, que a letra A diz que a obrigação principal refere-se apenas ao contribuinte e a obrigação acessória somente ao responsável. Ora, nós temos que ter ciência que contribuinte é aquele que mantém uma ligação direta com o fato gerador do tributo. Portanto, ele terá uma ligação tanto direta com a obrigação principal ou com a obrigação acessória. A mesma coisa, nós não podemos afirmar que a obrigação acessória se restringe somente ao responsável tributário. Se fosse assim, se só o responsável tributário tivesse que arcar com a obrigação acessória, nós não teríamos, enquanto pessoas que auferimos renda, nós não teríamos que declarar a nossa renda. Então vejam, a afirmação ela é incorreta. Obrigação principal
ela é, aliás, a obrigação principal de pagar, ela pode recair tanto na figura de uma caracterização de contribuinte ou de responsável. Nós podemos ter, eventualmente, uma empresa que desconta o INSS dos seus colaboradores e recolhe. Nós temos um aspecto de responsabilidade tributária. De outro lado, nós podemos ter um prestador de serviço que paga o seu próprio imposto de renda em carnê-leão. Então, eu não posso afirmar que esta obrigação tributária principal ou acessória ligue-se somente a um desses sujeitos da obrigação tributária. Nós temos em cada obrigação tributária, seja ela acessória ou principal, sujeito ativo, caracterizado por aquele que tem o poder de instituir o tributo, que é o governo, o fisco, os entes tributantes, e de outro lado nós temos os sujeitos passivos, que são aqueles que, de um lado, contribuintes que mantêm uma relação direta com o fato gerador do tributo, e do outro lado, o responsável, que por uma questão instituída em lei, ele passa a ser responsável pelo tributo devido. Portanto, essa alternativa se encontra incorreta, haja vista que a obrigação principal não está ligada somente ao contribuinte e a acessória não tão somente ao responsável tributário. Letra B. A letra B diz que a obrigação principal decorre da legislação tributária e a obrigação acessória de um ato administrativo. Nós vimos que no artigo 113 do parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, que a obrigação principal ela traz um objetivo de pagar um tributo ou uma penalidade pecuniária. O fato gerador portanto, a obrigação principal tem como, ela ocorre com o fato gerador e o grande objetivo é efetuar o pagamento de um tributo ou penalidade pecuniária. De outro lado, a obrigação acessória, esta sim decorre da legislação tributária e o grande objetivo é fazer algo ou não em favor da fiscalização e da arrecadação de tributo. Desta maneira, se nós voltarmos para a letra B, fica claro que a obrigação principal ela não decorre da legislação tributária, mas a obrigação principal ela decorre do fato gerador do tributo. Agora, a obrigação acessória, sim, decorre da legislação tributária, mas afirma o enunciado, aliás, a alternativa B, que ela decorre de um ato administrativo. Portanto, incorreta está a alternativa. A letra C diz que a obrigação tributária é pessoal. A principal é pessoal e intransferível. Já a obrigação acessória pode ser transferida. Nós temos aqui, na realidade, algo também incorreto, porque se nós pegarmos, por exemplo, os artigos 128 e seguintes do Código Tributário Nacional, nós encontraremos responsabilidade dos sucessores, nós encontraremos responsabilidade de terceiros. Portanto, a obrigação tributária principal, ela é transferível, ela é transmissível, né? Nós temos, portanto, a responsabilidade sendo, sim, transferida, não ficando somente essa afirmação para as obrigações acessórias. Novamente afirmo, nós temos uma alternativa incorreta. Vamos para a letra D. A letra D, ela nos trará que a obrigação tributária principal, ela tem natureza patrimonial, enquanto a acessória natureza não patrimonial. Analisando os artigos 113, parágrafo 1º e 2º, nós veremos que esta alternativa é a que está correta. Por quê? Porque a obrigação tributária principal ela tem a contextualização obrigacional de pagar um tributo ou uma penalidade pecuniária. Portanto, ela tem uma caracterização patrimonial. Diferentemente do que acontece com a obrigação acessória, que ela se resume a um fazer ou não fazer. Portanto, o objetivo da obrigação acessória não é análise de patrimônio. Ela tem uma obrigatoriedade ou uma natureza não patrimonial. Portanto, em consonância com os artigos 113, com o artigo 113, parágrafos 1º e 2º do CTN, eu afirmo que a alternativa D é a alternativa correta. Porém,
nós temos ainda a alternativa E para analisarmos. E a alternativa E, ela diz que a obrigação principal tem por objetivo o pagamento de um tributo, já a obrigação acessória, o pagamento de uma penalidade. Esta alternativa, ela se dissocia e ela diverge claramente do Código Tributário Nacional, porque ela diz que a obrigação principal tem por um objetivo pagar um tributo e a acessória pagar uma penalidade pecuniária. Se nós pegarmos o artigo 113, parágrafo 1º do CTN, a obrigação tributária principal, ela se refere ao pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Desta maneira, a alternativa E também está correta. Finalizando essa questão, eu trago o gabarito com o seu embasamento, e o gabarito ele deixa claro que a alternativa correta, portanto, é a alternativa D. Por quê? Porque nós temos que a obrigação tributária principal, ela tem por um objetivo pagamento. Se ela tem por um objetivo pagamento, ela tem reflexos patrimoniais. De outro lado, nós continuamos ainda o embasamento e ela diz que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por um objetivo prestações positivas ou negativas. Portanto, não há impacto patrimonial na obrigação acessória. Desta maneira, reitero, a alternativa correta, portanto, é a alternativa D.